a gente pensa nessas disputas, uma das questões mais comuns é a gente ir direto para quem está disputando, né? E às vezes a gente vai também para o que está sendo disputado, mas para olhar para agendas específicas que ficam evidenciadas na disputa. Então, o aborto, a educação, né? Mas eu procurei ampliar um pouco a lente com o incentivo de um projeto que é coordenado, deixa eu dar o crédito também, coordenado pela professora Maria Vitória Murilo, de Colômbia, e pelo professor Gabriel Kessler, da Universidade de San Martín, Argentina, porque esse projeto ele permitiu ampliar um pouco, porque o foco dele é pensar as reações a mudanças sociais e políticas. Então, assim, pensar um pouco o que está sendo disputado. Acho que os trabalhos que vieram até agora, eles mostram que existe uma disputa pela institucionalidade, né? Quem tem acesso a esses espaços, aos recursos, né? Então eu incorporo isso, mas expandindo um pouco o que está sendo trazido, não é uma questão de representação descritiva especificamente, mas também procuro pensar, tem disputa também pela sociedade? Quando a gente fala que tem reação a alguma coisa, tem mudanças de que tipo, o que está sendo disputado, né? Então, é aqui que eu passo, né? Bom, então, e aí eu queria pedir desculpa porque está em inglês por conta das apresentações que eu tenho feito, porque esse estudo está num circuito em que eu acabei não apresentando em português, então eu peço desculpas para vocês. Então, só para situar um pouco, tem essas imagens aqui, né? Então, tem uma concordância de partida com esse entendimento que está ali citado a partir do trabalho da Merritt Blofield, do Fernando Filgueiras e da Juliana Franzoni, que dizem que políticas de gênero e de família viraram uma arena muito significativa de disputa, né? O que significa que atores progressistas e atores conservadores, reativos, eles têm se posicionado para disputar esses temas, né? Bom, então eu parto de 3 argumentos que no estudo são mais desenvolvidos, aqui eu vou só passar rapidamente, né? Um é que eu entendo que existe uma reação, mas vou qualificar porque eu concordo com a Tereza que essa reação, primeiro que assim, ela é uma reação que é muito produtiva, ela produz coisas, ela propõe coisas, e segundo que ela pode ser uma reação que é preventiva, como coloca a Tereza, eu já chego lá, né? Mas o meu ponto aqui é definir essa reação, né, como uma reação, então, a mudanças, mas aqui mudanças? Mudanças que são percebidas como perdas por alguns atores, né? Eu já vou também qualificar isso um pouco melhor, por isso que tem um asterisco ali, né? Mas, bem, mudanças que são percebidas como perdas, em que arenas, né? Aí eu estou, então, argumentando que essas reações, elas têm como foco mudanças políticas, mas também sociais, né, nas relações de gênero e familiares, que são então definidas por esses atores que reagem como ameaças, né, ameaças que eles codificam, eles produzem narrativas sobre elas em termos morais, né. Bom, o que acontece? Essas mudanças, quando a gente pensa nas mudanças sociais, elas não vêm em bloco, e aí tem uma questão bem sensível aqui, que é como as pessoas, as mulheres em particular, têm vivido essas mudanças. Essas mudanças, elas são experienciadas de maneiras muito diferentes de acordo com classe social, né? E claramente, em boa parte dos países, há clivagens de raça também muito claras, né? Então isso significa que quando a gente fala assim, eles reagem a mudanças, mas como é que as pessoas escutam essas reações? Isso pode depender de qual é a experiência que elas têm das mudanças sociais, eu também já vou chegar lá. E o terceiro argumento é que há reações por toda a América Latina, mas o grau de conflito é distinto, né? E isso é interessante porque a gente precisa compreender que dinâmicas que existem, né? Então há diferenças entre países e mesmo dentro dos mesmos países, a disputa, a reação, ela não é a mesma para todos os temas. Então, por exemplo, a gente tem um tipo de reação muito aberta, hostil, a políticas relacionadas ao aborto, mas a gente tem um tipo de incorporação de agendas como a da violência, que fazem com que essa agenda seja mais traduzida em outras coisas por atores reativos conservadores do que simplesmente combatida, né? Algo que em outra frente dessa pesquisa eu tenho trabalhado. Bom,
Só para voltar um pouquinho, o que é essa história de que a reação é reação a perdas, né? Eu parto de um trabalho de 2008 da Shona e da Shames que diz que a reação ela é uma reação a perdas na capacidade de influenciar políticas públicas e leis. Quer dizer, uma disputa pela institucionalidade e pelos recursos que são parte dessa institucionalidade, né? Então, esse entendimento que a gente vê fazendo pesquisa empírica sobre esses movimentos, sobre os protestos, olha só, eles estão capturando o Estado, elas estão capturando o Estado, feminismo, forças estrangeiras, etc., essa coisa que eles colocam, né? Mas eu, no meu estudo, eu adicionei o entendimento de que há também uma percepção enunciada por esses atores de que eles têm perdido a capacidade de influenciar condutas, né? Que as pessoas estão vivendo de um jeito sem ordem, a família está acabando, isso é tudo influência do feminismo, do lobby LGBTQ+, e toda essa coisa, né? Então eu fui tentar entender um pouco, é como se eu levasse a sério o que eles falam, quando eles dizem assim, a gente está perdendo espaço, a família está acabando, as pessoas não estão mais vivendo como deviam estar vivendo, o que afinal tem acontecido, né? E bom, isso num contexto em que a gente sabe que há mudanças ao longo de décadas, aí, a partir do final dos anos 90, muito significativas em sentidos distintos. Porque a gente tem a chamada Onda Rosa na América Latina, então alguns países vivenciaram, de fato, governos que incorporaram agendas igualitárias e de diversidade, mas a gente tem também uma implementação muito acelerada de políticas neoliberais ao longo dos anos e isso gera disputas também específicas, né? Bom, eu fiz o seguinte, muito rapidamente aqui, eu me perguntei que mudanças sociais e que mudanças políticas podem estar sendo percebidas como perdas a partir das pesquisas de outras pessoas e das minhas mesmo, sobre como esses atores enunciam aquilo que eles estão vendo como tanto, né, complicado, desordem, etc., né? Então, sobretudo políticas relacionadas à família e gênero, fui então espiar, né? E fiz um mapeamento mais geral e depois fui para alguns países, não vou ter como trazer aqui, né? Mas uma das coisas que mais mudou é que as famílias realmente não são a mesma coisa. Quando eles dizem a família está em decadência, a família mudou, é que eles constroem narrativas moralizantes para essas mudanças, né? A principal mudança é que arranjo biparental com criança é coisa do passado em termos de predominância como arranjo, né? E isso é muito interessante quando a gente associa a outra grande mudança, que é a queda nas taxas de natalidade, né? Então, essa queda, quando a gente olha de uma taxa de 6 por mulheres na década de 1960 para uma taxa de 2, a gente está na América Latina hoje com uma parte importante dos países, e o Brasil é um deles, abaixo da taxa de reposição, abaixo de 2,1. Então, isso é muito significativo, né? Mas, bom, isso acontece em geral quando eles dizem a família está... Todo mundo ouve igual, em sociedades que são tão desiguais, aí a gente vai olhar no que é o padrão de fertilidade, né? As taxas quais são, e a gente vai olhar os arranjos familiares e a gente entende que é muito divergente em termos de classe. Então, o que eu ressaltaria aqui, porque eu não tenho muito tempo, é isso aqui, ó, ali onde está essa segunda linha nessa parte, que é que famílias de baixa renda, arranjos, lares de baixa renda, eles se constituem hoje, sobretudo, por mulheres sozinhas com crianças ou por pais, né, um arranjo biparental em que só um tem renda. Tá? Isso é muito significativo. Então, quando eles dizem assim, tem um problema com as famílias, quem está ouvindo o quê? Porque nas famílias de renda mais alta e de maior escolarização, a gente tem hoje outro tipo de arranjo. Predomina arranjo biparental, com dupla renda e sem ou com um, até no máximo 2 filhos. É uma realidade completamente distinta, né? Bom, e nós temos mudanças muito significativas numa região muito desigual. Então, a gente tem queda na taxa de fertilidade, mas a gente continua sendo a região do mundo com as maiores taxas de gravidez na adolescência. O que explica depois esses lares de mulheres cuidando dos seus filhos também, né? E numa situação em que essas mudanças não significam, e aí eu quero ressaltar, autonomia para todas as mulheres. Elas podem significar uma enorme vulnerabilidade para uma parte das mulheres.
Porque quando a gente olha relações de trabalho, quando a gente olha a questão do acesso a tempo, né? Quando a gente olha o fato de que eu e a minha vizinha do bairro mais pobre da minha cidade podemos ter uma distância de experiência no acesso a trabalho, renda e no tipo de arranjo familiar, que é uma distância que é equivalente à distância das médias das taxas entre países ricos e países pobres, dentro de um mesmo país. Então são vivências muito diferentes das mudanças sociais. E as mudanças políticas? Né? O que mudou tanto nesse período? A que eles podem estar reagindo? Né? Então, muito rapidamente, a gente tem uma politização progressista das relações de gênero. Adoção de política pública, essa agenda ganha capilaridade no Estado, ela ganha presença no debate público, né? Isso tem impacto em leis e em políticas públicas, mas também é algo que se relaciona com o que as colegas já trouxeram, que diz respeito à maior pressão por participação. Então tem uma conexão que em alguns países é mais clara que em outros, como no caso da Argentina é mais clara, entre a pressão por participação, a ampliação da participação, então da representação descritiva, e a maior presença de agendas de igualdade e diversidade na política. O que não significa necessariamente que a lei vai ser aprovada, não significa necessariamente que a política vai ser eficaz, mas ela vai sendo parte daquele ambiente político, né? E a gente tem, então, nessa reconfiguração do debate, aqui eu trago o Hallen, né, um texto de 94 ainda, mas uma reconfiguração dessas fronteiras entre o que é, então, consensual, o que é controverso, o que é visto como desviante nas agendas. Que agendas são relevantes? Que formas de pensar as desigualdades e as hierarquias, né, vão se apresentando como parte do universo político? Bom, aqui é só um exemplo, eu pego 3 temas que são os temas mais frequentes entre os atores que reagem às mudanças políticas, né? Lembrando que eu estou trabalhando com reação como reação à perda de capacidade de influência nas políticas, né? Direitos sexuais, isso aqui é do livro do Javier Corrales, que eu gosto bastante, por sinal, que faz um mapeamento na América Latina, e a gente observa aqui, olha, leis relativas à identidade de gênero, e legalização do casamento ou da união civil entre pessoas do mesmo sexo, vejam, de 2006 a 2020 é muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo em que tudo isso aconteceu, né? A gente tem uma situação, por exemplo, na América do Sul hoje, só o Peru não tem união civil ou casamento legalizado, e acabou de ter uma ação ganha por um casal que se casou na Argentina, e eu acho que isso vai ter um impacto lá também. Então tem muita coisa acontecendo. Aborto é menos, mas é muito significativo, né? Quando a gente pensa ali que a gente tinha só culpa até 2012 e que a gente tem, né, Uruguai, Argentina, México e Colômbia tendo descriminalizado recentemente, mas tem uma outra coisa que a gente leva pouco em conta, que é esse conjunto aqui, principalmente isso aqui, né, que é como a redução da penalização, em alguns casos, ela é hoje um espaço central da disputa, né? Boa parte da disputa no Brasil hoje diz respeito ao aborto legal, oferta de serviço de aborto legal, acesso das pessoas ao aborto legal. Então, a despenalização é uma questão central, não é só... E aí tem um outro elemento, que aqui não está, mas que eu discuto, que é aborto entra na agenda pública de outra maneira na América Latina, né? E esse aqui eu vou passar mais rápido ainda, que é a educação, porque não tem um gráfico, fica mais difícil de ver, mas o que importa aqui, ó, tem um estudo da Unesco de 2021, 15 de 19 países, são quase todos os países da América Latina, eles adotaram algum tipo de política nacional para a igualdade de gênero e a diversidade sexual. Políticas integrais de igualdade sexual. Ainda que a Argentina seja o único país que tem lei nesse sentido, né? Mas é muito interessante a gente observar, quer dizer, eles dizem assim, por que esse pessoal está tomando a educação? Tem uma coisa acontecendo. Não estou assumindo o argumento deles, mas tem alguma coisa acontecendo e ela é importante, né? Bom, se tanta coisa aconteceu, o que é que dá vantagens para os atores conservadores? O que é que dá espaço para eles? O que é que faz com que eles tenham a possibilidade não só de avançar nos espaços institucionais, mas de ganhar a sociedade? Porque afinal, eles têm voto, eles levam gente para a rua nos protestos, isso eu falo em outros estudos, mas então,
a gente vai só fazer de conta que eles estão, né, brigando por coisa que ninguém apoia eles? Não, eles têm apoio. Então, o que é isso, né? Então, tem dois conjuntos importantes, me parece, de problemas, né? Um é que essas mudanças acontecem ao mesmo tempo que a gente tem limites importantes, crescentes, inclusive, de alguns anos para cá, à proteção social, né? Quer dizer, você tem desregulamentação do trabalho, você tem uma baixa capacidade estatal como um problema importante. O que significa que as políticas podem ser adotadas, as leis podem ser aprovadas, mas as coisas não chegam nas pessoas necessariamente ou não chegam como proteção, como garantia, como exercício de direito, né? E junto com isso entra um problema central que, né, eu acho importante a gente trazer, que é essa discrepância entre mudanças na organização social do trabalho. Aumentou a presença das mulheres no mercado de trabalho, é verdade, né? Mas quem cuida das crianças, quem cuida dos idosos, como é que se organiza a rotina de trabalho, o que a gente faz com isso? Como que as mulheres estão vivendo isso, né? E aí as perguntas que eu tenho feito são: de que maneira o feminismo tem sido capaz de abordar essa problemática, essas desigualdades, como que isso chega nas pessoas, e de que maneira esses atores da reação, esses que têm perdido e têm tentado voltar, né, a ter recurso de controle, têm sido capazes de lidar com essas dificuldades, essas inseguranças, né? Essa ideia, então, de que há um moralismo compensatório sendo oferecido, uma moralização dessas inseguranças sociais. O segundo conjunto de problemas, ele diz respeito à religião. E eu queria antecipar para vocês, e logo vou fechando, que ele me parece ter um impacto muito determinante, né? Na comparação entre os países, isso fica muito claro, né? A gente teve essas mudanças, aqueles avanços, não só avanços, mas aquelas transformações também sociais, avanços políticos, transformações sociais, ao mesmo tempo também em que há uma mudança na cena religiosa na região, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma queda do percentual de católicos, a gente tem um aumento do percentual de evangélicos, não só pentecostais, mas o pentecostalismo é muito importante nisso. E a gente tem, então, duas tendências se apresentando junto com a queda de católicos e o aumento de pentecostais. Uma é uma tendência mais de secularização, que ela aparece em vários dados existentes. Eu estou trabalhando, sobretudo, daqui a pouco aparece com o Barômetro das Américas para olhar, mas é assim, as pessoas tem um percentual maior de pessoas que se dizem não religiosas, as pessoas que são religiosas vão menos à igreja, tem coisas acontecendo, só que isso não é igual entre os países, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma presença maior pentecostal que tem sido associada à maior vivência da comunidade religiosa e do espaço das religiões institucionalizadas. As pessoas vão mais à igreja, vivem mais junto com os irmãos de fé. Isso tem um impacto muito grande, né? E aí muda o ativismo. O ativismo religioso na América Latina, de base, foi predominantemente católico e progressista. Hoje ele é predominantemente pentecostal e conservador. De base, eu não estou falando dos líderes, estou falando de base, quem chega nas pessoas, né? Bom, o que acontece? Onde é que estão os movimentos feministas, né? Tem alguma capacidade de avançar, passar entre, digamos, as barreiras de classe e etc., porque elas correspondem a essa vou tentar falar um pouco sobre isso, mas a vivência da religião. A vivência da religião tem sido mais intensa nisso de fazer parte de comunidades de fé entre as pessoas mais empobrecidas, que vivenciam mais a situação de trabalho desregulamentado, etc., né? E, por outro lado, como é que a religião atravessa e faz parte, como que faz parte da vida de quem faz parte, né? E, no caso da disputa pela institucionalidade, os feminismos têm sido capazes de produzir narrativas através, assim, né, atravessando os partidos políticos, tem, não tem, em que países, e os movimentos religiosos, o ativismo religioso, tem sido capaz, de que maneira, né? Bom, o caso do Brasil, eu vou só muito rapidamente dizer para vocês que o que eu estou fazendo é definir um pouco uma tipologia das reações, né? Então, o caso brasileiro é um caso de reação forte contra uma presença de políticas feministas que eu explico, né, e que tem resultados importantes, mas limitados. Nos 3 casos que eu estou trabalhando, o da Argentina é uma reação
que é menos forte do que o caso brasileiro, contra uma política feminista que produziu os avanços mais fortes entre os 3 países. E o caso do Peru é um caso de uma reação forte preventiva. Os avanços são menores. Então, eu fui compondo esses tipos e vou explicando, né? E aí, eu queria só ressaltar o caso brasileiro aqui. O caso brasileiro é um caso típico do que a gente tem estudado, do que se tem estudado. Estou pensando aqui no livro organizado pela Elizabeth J. Friedman, sobre os casos da Onda Rosa na América Latina. Eles são paradoxais. Eles permitiram avanços, mas há um paradoxo, inclusive na relação entre os partidos políticos e os movimentos feministas e LGBT, né? Nós temos baixa representação formal, como foi dito aqui no caso brasileiro, mas um aumento muito forte nessas décadas da Onda Rosa, não chega a ser décadas, né, mas nessa década e meia da Onda Rosa, de participação e visibilidade dos movimentos e das agendas feministas e LGBT, né, com avanços nas políticas, mas, como eu coloquei entre parênteses, limitados na sua capacidade, no seu alcance, né, sobretudo no que diz respeito aos efeitos nas vidas das pessoas. A gente tem que discutir isso. A gente tem avanços, mas como é que eles tocam as vidas das mulheres, né? Nós temos, no caso brasileiro, uma tendência de secularização que existe. Ela não é forte como nos casos de Uruguai, Argentina e Chile, que são os países com a secularização mais rápida hoje, significando, assim, percentual de quem se diz descrente, que não tem religião, que não vai à igreja, etc. O Brasil, a gente tem ali 12% de pessoas que respondem que não tem institucionalidade, não tem uma fé institucionalizada hoje, né? Mas é contra 30% no caso da Argentina, né? Mas a gente tem uma onda de secularização maior, por exemplo, do que no caso do Peru, mas ela vem junto com o crescimento das igrejas evangélicas, né, e da fé evangélica. E tem um dado que o caso brasileiro só se compara à América Central, que são altíssimas as respostas de frequência a serviços religiosos e cultos. As pessoas que frequentam mais de uma vez por semana, o caso brasileiro se equipara ao da América Central. Só que a América Central hoje é de maioria evangélica. E a gente ainda não é de maioria evangélica. E aí eu fui olhar esses dados melhor, comparar entre países, e descobri que no Brasil os católicos continuam tendo uma frequência a serviços religiosos mais alta do que, por exemplo, em países como a Argentina. Então é interessante, tem uma relação com a religião no cotidiano que permite que líderes religiosos e as arenas religiosas sejam importantes na produção de narrativas sobre gênero, sobre família, sobre o que está acontecendo com o país, né? E isso é que faz uma conexão importante, me parece, com as clivagens de religião e gênero que têm aparecido nas eleições no Brasil. Isso não aparece pela América Latina toda. Aparece em alguns países, e o Brasil tem clivagens muito definidas. E a conexão entre a extrema-direita, que emerge, e o modo como essas clivagens se organizam. O Brasil também é um caso específico de uma política de gênero oficial antifeminista por 4 anos, durante o governo Bolsonaro, na arena federal. Isso também nos especifica, né? Bem, eu paro por aqui e fico à disposição para a gente conversar, e peço desculpa por ter apresentado de maneira corrida. Isso aqui eu vou ficar aqui por causa do meu tempo, e aí o que vocês quiserem a gente conversa um pouquinho mais. Obrigada, gente. Eu queria convidar a professora Raíssa Sarmento, da Universidade Federal do Pará, para moderar este rápido painel de perguntas, respostas e comentários. Boa tarde, quase boa noite já, né? Para a gente conversar. Queria agradecer, né, também a Fulbright pelo convite, estar aqui na UFSC, dizer que é uma alegria estar com a Flávia, né? Eu sou de uma geração de cientistas políticas feministas que foi formada pelo trabalho da Flávia, então, muito feliz de poder comentar algumas coisas que ela trouxe. Vou também tentar ser breve para abrir, né, para perguntas, que imagino que tem várias pessoas querendo conversar sobre isso. Flávia, eu queria pegar um ponto específico, que é o ponto da educação, porque você já refletiu sobre isso, especialmente da discussão sobre gênero nas universidades. E eu lembrei de um texto seu que saiu na revista de Antropologia, Reação Conservadora e Conhecimento, em que você fala que a discussão nas universidades, os trabalhos sobre gênero nas universidades são um ponto para a gente pensar.
como é que essas mudanças, a gente pode observar isso nos cursos, né? Tanto no ingresso de pessoas, mas nos cursos e nas universidades, e como é que a educação tem sido atacada, né? Eu queria só lembrar, por exemplo, que as pautas de homeschooling são uma das pautas principais das deputadas de direita no Brasil, né? Elas encamparam a discussão do homeschooling, e eu acho que isso se junta com o que você traz quando você vai falar das mudanças sociais ou das perdas. Me parece que a educação é um campo que é tido, de fato, como perda, né, para essas pessoas. E aí, né, junto do que você traz, eu vejo assim, né, uma entrada cada vez mais recente no feminismo de mulheres dentro das universidades. Então, acho que tem várias de nós aqui, né, que conhecemos o feminismo a partir de coletivos universitários. Então, eu fico sempre pensando, né, nesse trânsito educacional e geracional dessas pessoas. Então, acho que é mais um comentário, né, queria te ouvir um pouco isso, assim, o papel da universidade nesse momento, né, que a gente está vivendo, e como é que as universidades foram resistência para esses 4 anos de Bolsonaro, né? A duras penas, a gente ficou nos nossos núcleos de estudos de gênero e nos outros espaços de humanidades, então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. E aí abro a palavra para quem quiser conversar. Glaucia aqui, Pamela, né? Isso. Uma das coisas que eu acho impressionante do teu trabalho é justamente a possibilidade empírica, vamos dizer assim, da gente visualizar um pacto que, para muita gente na política brasileira, parecia improvável, né? Que é do liberalismo com o fascismo, vamos dizer assim. Por muito tempo as pessoas achavam que essas duas coisas não conversavam. Muita gente ainda conceitualmente se debate com relação a isso, mas eu acho que isso empiricamente mostra que eles são muito conectados, né? E quando o teu trabalho também, e na tua apresentação, você fala do papel da família, quer dizer, também historicamente, né, o papel da mulher da família mudou ao longo do tempo, mas eu queria te ver falando um pouco mais qual é o interesse desses grupos, né, na aliança entre liberalismo e fascismo, vamos dizer assim, qual é o interesse específico desse grupo na atualidade em manter a mulher na família, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos. Claro que, enfim, isso é histórico, tem mais transformações no tempo, mas eu acho que nos 10 últimos anos a gente tem também uma especificidade, talvez até mais, mas queria te ver falando um pouco mais disso. Obrigada, viu? Bom, oi gente, eu sou a Pamela. Obrigada, Flávia, pela sua palestra, aprendi muito. Eu tinha uma pergunta sobre um ponto que você trouxe no começo da apresentação, né? De que talvez a gente poderia pensar que esses movimentos eles não negam de modo absoluto todo esse vocabulário reivindicatório feminista e, na verdade, incorporam de forma seletiva algumas pautas. Por exemplo, você trouxe a questão da violência, que é uma pauta incorporada, ainda que se negue a pauta do aborto, né? E, enfim, eu tenho me dedicado a estudar a pauta da violência também e acompanhado um pouco o modo como existem vários projetos de lei que tentam um pouco disputar esse marco legal sobre atendimento à violência, e até mesmo igrejas que têm criado políticas dentro das próprias igrejas para atender casos de violência, enfim. E eu queria ouvir você um pouco assim sobre isso, como é que acontece essa inclusão seletiva e como é que você... o que você acha que explicaria esse movimento? Eu acho que parte dele poderia ser explicado que existe uma diferença no modo como as feministas compreenderiam violência numa chave da desigualdade, do poder, e o modo como eles compreendem a relação entre violência e desigualdade. Mas queria te ouvir um pouco isso a partir da sua pesquisa. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Raíza, Glaucia, Pamela. Eu acho que eu vou começar pela pergunta da Pamela. Incorpora a questão da educação e termino com a tua, tá? Da família e do neoliberalismo e fascismo. Então, Pamela, tem uma pesquisa que a gente fez sobre o Brasil, vai até sair o primeiro texto agora, eu, a Luciana Tatagiba e a Débora Fransolin Quintela, que terminou o doutorado, inclusive, sobre a Secretaria, o Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos, agora recentemente defendeu na UNB, me orientando, uma dissertação bem interessante, que mapeia bem como eles atuaram, as diferentes políticas, né? E a gente tem trabalhado em diálogo com duas colegas que têm feito análises sobre o leste e o centro da Europa, a Connie Hogemann e a Andrea Crisan. E elas, conforme elas foram analisando diferentes políticas que foram contestadas ou combatidas muito abertamente no leste e no centro da Europa, elas observaram que uma coisa que a gente já sabe ao longo dos anos é que existe uma diferença muito grande nas possibilidades e também nas reações à implementação de políticas de gênero, feministas, a depender
da agenda de que a gente está falando, e também a depender de se elas envolvem ou não questões disputadas em termos religiosos, né? Se elas envolvem ou não questões disputadas em termos de classe, né? Tem um trabalho da Mala Tum e da Susan Weldon que indica para a gente que a gente precisa um pouco decompor essas coisas para entender que tipo de disputa que se faz e o que é que gera maior disputa, né? Então, no caso brasileiro, nesse período do governo Bolsonaro, o que a gente observou? A gente observou que as estratégias foram muito distintas quando se tratava de aborto, quando se tratava de violência e quando se tratava de questões relacionadas à educação sexual e de gênero, né? Então, no caso do aborto, tem algo que é interessante, que é que eles operam junto com organizações internacionais, inclusive, que têm narrativas muito estáveis, que eles vão avançando ao longo dos anos, né? E que caracterizam a política feminista como uma política de morte. Isso é muito desenvolvido, inclusive, no âmbito do próprio Vaticano. Tem uma linguagem desenvolvida no âmbito do próprio Vaticano sobre isso, né? E aí eles disputaram, na prática, um aborto legal. Era isso que eles estavam disputando, né? E aí com um monte de implicações, né? Quando a gente olha para a violência, a gente viu dois tipos de coisa. A gente viu uma incorporação e uma tradução da agenda da violência como agenda familista. Eles limpam dos aspectos estruturais e sistêmicos, então toda a discussão feminista de décadas sobre os aspectos estruturais e sistêmicos da violência, o que orienta as políticas públicas, ela se transforma na Damares, gravando um vídeo dela mesma, que ela aponta e diz assim: se você agride uma mulher, eu vou te pegar. Ela fez isso mais de um momento. Quer dizer, eu e você, é você. Você, homem desviante, que não está valorizando a sua mulher, não está respeitando a ela. Não é um problema social, não é, né? Mas a gente também viu algumas coisas muito interessantes. Tem uma outra orientanda minha que está fazendo uma dissertação especificamente sobre a questão da violência obstétrica. No caso da violência obstétrica, o Rafael, esqueci o sobrenome dele, que foi o cara da Secretaria de Atenção de Saúde, Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, ele entendeu que violência obstétrica é ideologia de gênero. O que significa que os fundamentos que orientam a própria noção, eles seriam falsos, promovidos de maneira ideológica pelo feminismo. Então ele desmontou tudo que tinha a ver com violência obstétrica, modificou o material que era distribuído para a rede pública, né? O que é muito interessante. No caso da educação, aí eles partem abertamente para um entendimento de que o problema é de sexualidade. Eles não falam que eles estão deixando de fora a discussão, por exemplo, sobre prevenção da gestação na adolescência. Então, eles têm uma estratégia específica, quer dizer, há um grupo promovendo políticas educacionais. Esse grupo é o lobby LGBT internacional, né? E eles simplesmente dialogam, e eles estão dialogando com as famílias, com as pessoas comuns. Aí tem uma relação que está acontecendo nos Estados Unidos, que é mobilizar os pais, né? Para dizer, olha, a professora, ela pode ser uma ameaça, porque ela pode ser o canal por meio do qual entra essa ideologia LGBT na escola e em casa, né? Então são estratégias muito distintas, nesse caso é de hostilidade, mas o foco deles, porque no caso do aborto, a ativação dos grupos, né, dos protestos, tal, se dá de outra forma, via as igrejas, tal. No caso da educação, eles vão direto para com você, com cada família. Sabe qual é a ameaça? É esse momento que seu filho vai para a escola. Então é muito interessante observar como foram atuando, né? Essas coisas não acabam, e aí eu já encerro, tá? Já falo da pergunta da Glaucia, já encerro. Essas coisas não acabam com o governo Bolsonaro, a gente tem que lembrar disso. Não só porque elas estão circulando internacionalmente, mas porque esses atores que estavam no Estado, eles aprenderam muito. Eles aprenderam, eles tiveram recurso, eles financiaram organizações que participaram da construção de políticas públicas nesse período, e eles estão aí atuando, e não é só no Congresso Nacional, é nos níveis subnacionais, nos estados e nos municípios. A gente tem que olhar para isso, porque o caso americano também mostra isso para a gente, né? A disputa não se dá só no nível nacional. E aí, como é mais difícil a gente mapear, às vezes a gente se perde um pouco, a gente vai naquilo que está mais visível. E aí, só para terminar a coisa da família. Então, Glaucia, eu tenho sempre essa preocupação, né, no meu trabalho, de tentar entender como é que o modo de organização das relações de trabalho, né, das hierarquias materiais no cotidiano da sociedade, se conecta
com a maneira como se disputa a reorganização das famílias e o papel das mulheres na sociedade, né? E o que me parece é que a gente tem uma disputa muito importante que diz respeito ao papel da família nas sociedades em um momento de forte retração da capacidade estatal, né, de responder às necessidades dessas famílias, né? E aí, bom, o que eu comecei a entender melhor com essa pesquisa é que as famílias não são... claro que eu sabia que elas não eram uma mesma coisa, mas assim, o que significa essa vivência dessas famílias, né? E o que significa a vivência das mulheres na família? Eu estava entrevistando uma liderança negra, evangélica, progressista outro dia, e ela falou uma coisa que eu acho que foi uma chave assim, fundamental. Eu disse para ela, bom, porque ela falou assim, as mulheres evangélicas, elas não vivem nessas famílias de que eles estão falando, né, um perrengue danado, não sei o quê. Quando eu vou falar com elas, por exemplo, sei lá, de aborto, de anticonceptivo, eu estou falando com mulheres que têm uma situação ali em que é muito difícil, por exemplo, elas, inclusive, tematizarem a violência que elas sofrem, porque não é do companheiro, elas não têm companheiro. Elas sofrem a violência do filho, do namorado da filha, é um outro contexto, né? Então ela estava falando sobre isso, como inclusive disputar a questão da violência é um negócio que a gente tem que levar em conta que violência em cada circunstância. E aí eu disse, tá, mas e aí como que então chega nelas, se elas não vivem essas famílias, esse discurso de defesa da família, né? Aí ela falou assim, é a família desejada, é a família que aparece como indicando a falha delas numa sociedade, tem uma normatividade de qual família elas deveriam estar vivenciando, né? E como essa sociedade é toda construída colocando a família como a proteção, que é a coisa que o neoliberalismo intensifica, não é que era muito diferente, mas o neoliberalismo intensifica. Então, se você não tem esse contexto de proteção familiar, tem uma questão prática e ideológica que caminham juntos. Então, de dizer que defende a família, pode não ser a família que eu vivo, mas, poxa, o que significaria eu ter uma família neste contexto de desproteção, de insegurança, né? É isso, gente. Obrigada.